Agora, essa mesma pergunta eu vou passar para o doutor Schiavon. O que é que o senhor acha, doutor Bruno, de alguns cirurgiões, né? Tem comentado, tem comparado essas técnicas, algumas dessas técnicas endoscópicas, às cirurgias, a técnicas cirúrgicas em desuso, né? Cirurgia de Mason, a banda gástrica, a aplicatura cirúrgica. Como é que você vê essa comparação, se ela é pertinente na sua opinião? Sim, então, as terapias que a gente tem hoje endoscópicas são terapias basicamente restritivas, ou seja, elas diminuem o espaço no estômago, né, com isso provocam saciedade. Né? Então, hoje a técnica cirúrgica moderna, ela não é mais puramente restritiva, né? Ela já evoluiu, né, para alguma coisa metabólica também. Né? Então, a endoscopia, né, caminha nesse sentido, principalmente com aqueles dispositivos que vão atuar ali no duodeno. Mas o que hoje a gente tem de factível aqui ainda são as técnicas que usam a restrição, né? Infelizmente, utilizando apenas o mecanismo restritivo, a perda de peso que a gente tem é menor. Sim. Né? Por isso que a cirurgia deixou de usar procedimentos puramente restritivos e passou a utilizar também umas técnicas que atuam no metabolismo também. Acho que o doutor Aurélio pode dizer um pouquinho mais sobre isso. Doutor Schiavon. Então, sem dúvida, concordo com o Bruno que essas técnicas endoscópicas tentam simular cirurgias como a que você falou. Talvez principalmente entre elas a aplicatura gástrica, que foi um método usado em países que não tinham disponível grampeador, e aí tentou-se fazer uma cirurgia que simulasse uma gastrectomia vertical, mas sem retirar o estômago, só fazendo uma aplicatura. Essas técnicas, elas não foram continuadas em países como o Brasil, Estados Unidos e outros países, porque os resultados realmente eram inferiores e não eram tão duráveis quanto as técnicas consagradas, como o bypass ou a gastrectomia vertical. Então, deste ponto de vista, eu ficaria um pouco desanimado. Quer dizer, a endoscopia está fazendo uma coisa que a cirurgia já mostrou que não é tão eficiente. Porém, a gente tem que olhar também pelo outro lado, como o Bruno já falou aqui, pesando segurança e eficácia. Se nós tivermos os trabalhos feitos de uma forma muito bem elaborada, trabalhos robustos, mostrando que a segurança é boa e a eficácia é boa, apesar de não ser igual às cirurgias consagradas, talvez esses métodos tenham o seu espaço, né? Só que para isso a gente vai demandar estudos de segurança bem feitos e demandar estudos de maior e longo prazo, porque 2 anos ainda está num limite que a gente não sabe se o reganho de peso não vai ser muito grande até 5 anos, pelo menos, né? Então eu acho que as técnicas simulam cirurgias que hoje não estão mais sendo feitas, porém, se elas se mostrarem seguras o suficiente, mesmo com uma perda de peso não tão boa, talvez tenha sim o seu espaço. Eu acredito que possa ter. Só que eu gostaria muito, e isso eu acho que é importante, que eu faço até aqui uma crítica, que se divulgasse esses métodos com seriedade, até para não prejudicar o próprio método. Essa é meu desgosto em relação a algumas coisas, né? Porque às vezes o método acaba sendo queimado porque a divulgação foi feita de forma precoce e de forma indevida, né? Então acho que tem que ser uma divulgação com um pouquinho mais de pé no chão, aguardar um pouco os resultados, até para não induzir os pacientes a eventualmente erros de escolha, né? Que acabam acontecendo, que o paciente se empolga com uma coisa meio milagrosa, que a gente sabe que em obesidade não existe. Eu só queria acrescentar uma coisa, frisar que a endoscopia ela é fundamental para os cirurgiões bariátricos. Então ela nos apoia muito e também nos dá um apoio na questão de tratamento, às vezes, de eventuais complicações. Então a associação cirurgia e endoscopia ela é fundamental. Não só no tratamento primário, mas também na solução, às vezes, de problemas da cirurgia bariátrica. Então isso é um ponto importante de a gente colocar que a endoscopia ela é fundamental. Tomara que ela ganhe algum espaço, tem muitos pacientes para serem tratados. Então, vai ter pacientes em determinados
níveis de obesidade, de saúde para cada método. Perfeito. Ó, em função do tempo, eu vou fazer a última pergunta. Vocês vão ter 1 minuto cada um. Eu pergunto a vocês, assim, levando em consideração esses prós e contras que vocês colocaram aqui, né, de uma forma muito bem clara, como é que a gente pode avaliar o custo-benefício hoje dessas três linhas de tratamento? O medicamentoso, o endoscópico e o cirúrgico. Eles se equivalem? Ou existe alguma diferença entre essas três linhas? Como é que vocês comentariam essa questão, doutor Bruno? Para a gente encerrar o debate, a gente vai colocar muito material sobre o assunto no post, né, da entrevista, mas para a gente encerrar, eu queria essas últimas considerações de vocês. Obviamente, o tratamento comportamental, com dieta, medicamentos, acaba sendo o menos custoso também, né? Menor investimento, né? Se bem que agora tem alguns medicamentos mais modernos que o custo não é desprezível, né? O Victoza, Saxenda, né? Tem um custo relativamente alto, né? Depois vem a terapia endoscópica, né? Com os balões intragástricos, que infelizmente os convênios não aceitam, né? Não cobrem, liberam, né? Não cobrem, né? Essa terapia. Então também não é um custo barato, né? Fazer todo o tratamento, né, colocação, retirada do balão intragástrico, e lembrar também que não é só colocar e retirar o balão intragástrico, né? Esse paciente precisa de um acompanhamento multidisciplinar com nutricionista, com endocrinologista, com personal trainer, com tudo. Se apenas colocar o balão intragástrico lá, não vai ter o efeito... O acompanhamento tem que ser permanente. Né? Exato. E com vários profissionais aí envolvidos. Então, também não é um custo desprezível, né? As terapias endoscópicas agora, como as suturas, né, vão ter um custo bem mais alto, porque agora o procedimento está chegando no mercado, né? Então, acho que é difícil até de tocar nesse assunto. E por outro lado, né, a cirurgia, se a gente colocasse na ponta do lápis, eu acho que a cirurgia seria o custo mais alto. Porém, a maioria dos convênios hoje engloba, né, cobrem os procedimentos que têm indicação cirúrgica, então para o paciente, né, acaba não sendo tão custoso assim, né, desde que o convênio dele sim aceite a cobertura do plano. Mas se a gente colocar na ponta do lápis toda a despesa, material, hospitalar, tudo envolvido, vai ser o custo mais alto, sem dúvida. Perfeito. Doutor, isso que é bom? Acho que, sem dúvida, né? Claro que você aumenta a complexidade do tratamento, ele tende a ser mais caro, mas a gente tem que contrapor esse custo ao resultado, né? Então, os medicamentos, que nem o Bruno falou, existem hoje medicamentos bastante caros, que se por indicação médica forem ser usados cronicamente, você tem um custo ao longo da vida muito alto. Tem que se lembrar disso. Não é só o custo unitário do mês. É um custo pelo período todo. E se você tomar alguns endocrinologistas sugerem que se tome por bom tempo, né, para controlar a obesidade, tem um custo alto também. Então a gente sempre tem que pesar essa questão, o resultado versus o custo, né? A cirurgia com certeza hoje seria o custo mais caro, com um resultado de perda de peso melhor e de melhoria de doenças associadas também melhor, né? E mais uma vez as terapias endoscópicas vão estar no meio, apesar que não dá para falar de custo da aplicatura, mas a gente ouve falar e até assusta um pouco que em algumas coisas que eu não vou divulgar porque eu não sei, mas alguns custos que eu ouvi falar se assemelham ao custo de uma cirurgia hoje, né? Então, você teria um custo alto para uma técnica ainda que teoricamente é experimental, né? Então, por isso que eu acho que ainda carece de estudo para a gente saber se vale a pena esse investimento, né? E o balão, eu acho que hoje o balão já com uso mais disseminado, o preço acho que até caiu, mas tem essa questão que o paciente que tem que fazer o seu investimento do próprio bolso. Não existe nenhum tipo de cobertura, né? Então, o paciente tem que avaliar todas as questões envolvidas, a possibilidade de sucesso tal, e do custo que ele vai ter. Só uma coisa final, Carlos,
tem pacientes para todos os métodos. Tem pacientes que só querem tomar remédio e não querem fazer cirurgia, não querem pôr balão, não querem de jeito nenhum. Alguns até nem remédio querem tomar, querem fazer sua dieta ou também já nem querem mais saber, deixa ficar obeso mesmo, infelizmente. E tem pacientes que querem operar. E tem pacientes que querem pôr balão e vão talvez querer fazer aplicatura, né? Então, eu acho que assim, não deve haver uma disputa, porque tem os pacientes que desejam determinado método e tem pacientes que nunca vão chegar em mim porque eles nunca vão não querem absolutamente fazer cirurgia. Então, eles nunca vão aparecer no meu consultório, nem para ouvir falar, né? Então, acho que essa é uma questão importante, que os métodos são importantes de existirem, sendo divulgados de forma clara, transparente e objetiva, porque cada paciente tem os seus desejos também. Então, isso é importante. Eu acho muito importante isso que a Yvonne colocou, porque muita gente encara a endoscopia e a cirurgia como adversários, como uma disputa, e não é nada disso, né? Então, tem paciente que tem indicação cirúrgica e se chega em mim, eu falo para ele, você tem indicação cirúrgica, a não ser, óbvio, que o paciente não queira ser submetido a uma cirurgia. Então, da mesma forma, tem paciente que quer emagrecer, quer perder peso, mas não tem indicação cirúrgica, né? Então, temos outras terapias endoscópicas, por exemplo, para oferecer para esses pacientes. Então, acho que por isso que é bonito esse trabalho em equipe, né? Todo mundo, um ajudando o outro e se entendendo. As linhas terapêuticas devem se ajudar, né? Exato. Devem se complementar, Exato. né? A ideia tem é que essa, ser né? complementares. Tá ok. Né? Agradeço aos dois, Dr. Bruno, Dr. Carlos Schiavon. Queria avisar vocês que estão nos vendo agora que a gente vai disponibilizar material, estudos indicados pelos médicos e comentários a respeito do tema. E agradeço a audiência de vocês todos. Um abraço, até a próxima. Tchau, obrigado.